noite. Como prometemos ontem, a edição desta quinta-feira do Jornal da Cultura vai discutir o uso do cartão de crédito corporativo no governo federal. Alguns chamam de abuso, outros de verdadeiro escândalo. A verdade é que no ano passado, servidores federais que utilizam esse cartão gastaram quase 60 milhões de reais, o maior valor até agora. Quase metade de forma secreta, sem prestação de contas. O que preocupa é saber que essa regalia já foi motivo de denúncias. Vocês devem se lembrar do ministro que usou o cartão para comprar tapioca. E veja ainda outros assuntos importantes de hoje. Travestis comemoram o direito de usar o nome feminino na documentação da rede pública da saúde. Pressionada pela alta dos alimentos, inflação de janeiro atinge o maior índice em 10 anos. O número de casos de dengue em Barretos, no interior paulista, chega a quase 800. O programa DST-AIDS do Ministério da Saúde distribui mais de 68 milhões de preservativos para este carnaval. O Congresso dos Estados Unidos convoca diretor da CIA para explicar o uso de drones, aviões não tripulados, no ataque e morte de americanos suspeitos de terrorismo. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor da Faculdade de Medicina também aqui da USP, Paulo Saldiva. Só lembrando que ainda nesta edição vamos ter a presença aqui no estúdio do capitão da Polícia Militar, Sérgio Marques, que vai falar sobre leis secas. Se você tem aí alguma dúvida, mande a sua pergunta pelos endereços do Jornal da Cultura na internet, que será respondida aqui. Políticas de inclusão permitem que travestis e transexuais usem seus nomes sociais em documentos. Medidas podem ajudar a diminuir o preconceito e facilitar o acesso aos direitos básicos do cidadão. Meu nome de registro que minha mãe e meus pais me escolheram é Gilberto Augusto da Silva, mas eu gosto que me chamem de Adriana da Silva. Adriana é travesti. Como a aparência de mulher não condiz com o nome escrito no documento de identidade, ela já sofreu muito preconceito. Em vários lugares que você se sente constrangido, que é lanchonete, essas coisas, hospitais. Para diminuir o constrangimento, desde o começo do ano, travestis e transexuais de todo o Brasil podem ter o nome que escolherem impresso no cartão de atendimento do SUS. A medida é do Ministério da Saúde. O reconhecimento da identidade de gênero deve facilitar o acesso dessa parcela da população aos serviços de saúde. Atualmente, o Ministério faz parcerias com os movimentos LGBT para a formulação de políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, além de realizar cirurgias. Já entra como procedimento normal da atividade do SUS a cirurgia transexualizadora. Isso é um direito de cidadania, um dever do Estado. Em São Paulo, há 3 anos, um decreto garante o uso do nome social em todos os registros públicos estaduais. Moradores da capital paulista também têm o mesmo direito. A iniciativa pode trazer uma mudança sociocultural no país e abre caminho para o fim do preconceito. Assim que o poder público resguarda no decreto e tem uma campanha para dizer, olha, essas pessoas têm direitos, a gente vai aos poucos mudando isso, conscientizando, começando pelos funcionários públicos, começando pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos assistentes sociais, e aí a gente vai criando uma cultura de direitos e de respeito à diversidade. Hoje, a Adriana tem impresso o nome que escolheu em certificados e outros documentos. Ela quer mais. Agora, inclusive, eu quero no meu RG também, né? Tirar aquele primeiro e colocar Adriana da Silva, mas é maravilhoso. Vocês acreditam que eles serão menos discriminados com essa medida? Na saúde, por exemplo, Saldiva? Eu acho que eles passaram por menos constrangimentos no momento de apresentar a documentação. Mas eu, pelo menos, olha, eu já trabalhei muito tempo em hospital e trabalho ainda. Eu nunca vi ninguém o atendimento não ser fornecido em função de opção sexual. Aliás, nos pronto-socorros, uma parte considerável das pessoas vão chegar em pronto-socorro porque elas são vítimas de violência ou então de doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isso já existe uma série de políticas afirmativas na saúde. O que eu acho é que no momento que elas se apresentam
para fazer a ficha e tal, vão passar por um constrangimento menor. Quer dizer, tendo a identidade dela compatível com o fenótipo, com o aspecto delas. Uhum. Agora, eu acho um passo avanço, eu acho que isso é mais um caminho para você reduzir o preconceito e melhorar, digamos, a aceitação das várias opções sexuais. Maristela. Se não reduzir, se não ajudar a reduzir, vai fazer um bem enorme para a pessoa, né? Porque o nome, a gente não se dá conta, mas o nome é atributo da personalidade. Na perspectiva do direito, é um atributo da nossa personalidade jurídica, ou seja, da nossa capacidade de exercer os nossos direitos na sociedade. Então, é muito importante o nome. Então, a gente vê aquele que se considera mulher, mas tem o seu organismo masculino, ao receber o nome correto que ele gostaria de ser chamado, como aquela que apareceu, Adriana, isso lhe fará um bem enorme, né? Então, tanto pela perspectiva jurídica, porque ela vai poder ter um documento, como na perspectiva moral da psique, ela vai se sentir muito melhor abrigada e, sem dúvida, o preconceito vai melhorar. Do ponto de vista do direito, por exemplo, a Adriana ali, ela pode chegar num lugar e falar, olha, eu quero usar o banheiro feminino, por exemplo? Sim, claro, poderá, isso também vai com o tempo, porque não adianta ela também dizer, olha, ela tem o direito, né? E a sociedade não reconhecer. Na medida em que ela vai, como ela disse na lanchonete, no banheiro feminino, as mulheres que estão dentro do banheiro a rechaçam, não querem. Bom, isso é uma questão de cultura que o preconceito vai lidar ou não. Mas, com certeza, isso vai fazer um bem enorme para as pessoas, seja um sexo masculino ou feminino, e vão ajudá-las muito a exercer melhor os seus direitos, né? Porque a pessoa não se sente homem, né? Ela se sente como mulher. Então, Sim. O fato dela poder ser chamada por aquilo que ela se sente, mesmo que não sirva para quebrar preconceito algum, serve para a pessoa se sentir mais segura com ela mesma. Se a gente fizer uma relação com aquele, como é importante o nome, né? Aquele que tem um nome com o qual ele se envergonha. Isso. Né? Então, ele também passa a ter um comportamento na sociedade diferente daquele que não necessariamente se orgulha do seu nome, mas não tem vergonha do seu nome, não se envergonha. É muito maior até. Então, o nome é muito importante. Desde a virada do século, o direito dos homossexuais vem avançando no mundo. Hoje, 10 países já reconhecem aí o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Jornal da Cultura explica. A primeira troca legalizada de alianças entre pessoas do mesmo sexo aconteceu em 2001 na Holanda. De lá para cá, o reconhecimento já foi aprovado em vários cantos do mundo. Bélgica, Espanha, Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal, Islândia e Argentina. As mais recentes discussões sobre a legalização entre homossexuais acontecem nos Estados Unidos, França e Inglaterra. Em Londres, há 2 dias, 400 deputados britânicos aprovaram o casamento entre gays. O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Lordes antes de entrar em vigor em 2014. A lei não será aplicada na Escócia e na Irlanda do Norte. Na semana passada, a França também começou a debater o assunto no parlamento. Grupos de oposição já realizaram marchas e protestos contra a medida. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama prometeu, durante o discurso de posse no segundo mandato, uma ambiciosa agenda liberal que inclui o direito dos gays. Atualmente, dos 50 estados americanos, 9 já realizam a união legal. Outros países adotaram legislações diferenciadas com relação aos casais do mesmo sexo. Criaram novos estatutos que diferenciam os benefícios dos homossexuais. É o caso da Dinamarca e de outros países europeus. Na América Latina, a Argentina foi o primeiro país a reconhecer o matrimônio. O Brasil aprovou a união legal em 2011. Casais do mesmo sexo têm que ingressar na justiça para converter a união legal em casamento civil. No campo religioso, o tema ainda é alvo de polêmica. O Vaticano condena a união homossexual, mas uma declaração feita esta semana pelo Monsenhor Vincenzo Paglia mostrou um sinal de mudança da Igreja Católica. O arcebispo disse que era preciso garantir os direitos civis dos casais gays. Já existe uma mudança aí da Igreja Católica. Mas o que é, na essência, o casamento? Bom, eu vou... Olhamos para o médico, né? Não, mas acho que o médico não é capaz de definir o que é um casamento. Acho que também tem várias definições. Para mim, uma comunhão de vidas. No fundo, são 2 pessoas que resolvem transformar 2 vidas numa coisa só compartilhada. Chega uma hora que, depois de muito tempo, você não sabe onde acaba a sua vida e começa a vida do outro.
E isso, no meu entender, não tem sexo. Não é uma coisa que possa ser compreendida baseado em uma opção sexual. A pergunta só é que, talvez seja importante, que já existem, mesmo pessoas do mesmo sexo que vivam juntas, já têm muitos dos direitos garantidos. Isso é simplesmente uma questão de afirmação de um direito. Então, mas isso foi tão batalhado, foi tão desejado e difícil de conquistar, porque um outro pedaço da sociedade pensa de maneira diferente. Que o casamento não serve para juntar duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo. O conceito de casamento, até porque o casamento por isso que eu estou fazendo não essa necessariamente pergunta. Envolveria um relacionamento sexual, erótico. O casamento pode ser afetivo, né? Pode ser moral e não necessariamente erótico. Mas o que a gente observa da vitória deles é que antes disso, dizia o Saldiva, antes desse movimento todo, que é inexorável, nós vamos chegar em todos os países do mundo, uns mais cedo, outros mais tarde, ao reconhecimento de que casamento é o conceito maior. Mas antes da gente conseguir essa vitória, deles conseguir, de nós todos, da sociedade conseguir essa vitória, as discussões entre casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, elas eram discutidas na justiça, quando uma morria ou havia separação delas, nas varas civis, ou seja, nos cartórios comerciais, como se tivesse havido entre eles uma sociedade como a sociedade comercial. E a partir do reconhecimento dessa união homoafetiva, essas discussões passaram a ser feitas nos cartórios, nas varas de família, como de qualquer casal que até então se considerava casal, o homem e a mulher. Isso trouxe a eles um patamar diferente. Quer dizer, a lei é melhor do ponto de vista... Muito melhor, muito mais humana, os trata com igualdade, quer dizer, tanto faz o casamento entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo, porque os direitos, as obrigações, os regimes matrimoniais são os mesmos. Essa foi uma grande vitória. Então, uma discussão só que eu queria colocar é assim, as pessoas que se opõem ao casamento homossexual, elas entendem o casamento como uma forma de procriação, de você gerar. Agora, e as pessoas que casam e resolvem deliberadamente não ter filhos, elas deixam de ser casadas? Não, tem uma certa pressão ali, social, familiar, mas não. Então, por isso que eu estou dizendo, no fundo, se você entender o casamento como uma conjunção de pessoas que querem viver juntas e compartilhar, digamos, emoções, valores e tal, o casamento... As contas, né? As contas. É o que eu chamo de comunhão parcial de bens e total de males, né? Você tem o dobro de problemas depois que você casa. Durante o Carnaval, o Ministério da Saúde intensifica as campanhas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Já estão sendo distribuídos 68 milhões de preservativos. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Poli. Somente no município de São Paulo vão ser distribuídas cerca de 500 mil camisinhas, principalmente nos postos de saúde e nos centros de testagem. A Prefeitura também montou um esquema especial de distribuição de preservativos no sambódromo do AMB e nos terminais de ônibus. Os especialistas em saúde afirmam que este tipo de campanha deveria ocorrer o ano inteiro, até porque, segundo o próprio Ministério da Saúde, nos últimos anos caiu cerca de 10% o uso de camisinhas. Lembrando que elas protegem, além da AIDS, também contra a hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis. Todos os anos, 12 mil pessoas perdem a vida por causa da AIDS. A gente conversa agora com a Maria Filomena, do Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS. Maria Filomena, boa noite, obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. É importante perguntar a você se, além da distribuição, também é repassada alguma orientação nesse processo da campanha. Boa noite. É repassado, sim, toda a informação da importância do uso do preservativo, né? Como se usa, em que momento que coloca e até quando ele deve ser utilizado, em todas as práticas sexuais e tudo mais. Nós estamos sempre à disposição para toda a informação necessária. E como é que é a aceitação das pessoas? As pessoas se interessam, sim, em saber, principalmente se em sexo oral pega também HIV, né? Se tem o risco de contrair alguma DST. Então, ainda tem muita dúvida com relação a isso, e o uso do preservativo em todas as práticas é fundamental. Tem que usar a camisinha com sexo oral. Tem que usar preservativo no sexo anal, vaginal e oral. Bom, com relação à camisinha feminina, também vai estar sendo distribuída?
Nas campanhas não, mas nos serviços de testagem elas são disponibilizadas para as mulheres, né, procurarem pelo preservativo feminino. Ainda tem uma resistência das mulheres no uso do preservativo feminino, mas é muito importante que elas usem, né, experimentem e só assim a gente vai conseguir, né, controlar mais as relações sexuais com preservativo. Obrigada, então. Mulheres sem preconceito em relação à camisinha feminina. Poli. Obrigada, Luísa. Saldiva, saiu um pouco de foco a questão da AIDS? Assim, a sensação que a gente tem, a percepção, que houve um relaxamento. É verdade. Veja, antigamente havia uma epidemia e pessoas muito importantes morreram. Pessoas de grande visibilidade. Isso trouxe para a questão da AIDS uma visibilidade grande, mas hoje nós temos uma epidemia de hepatite B, que anda muito junto com a AIDS. Tem a infecção pelo papilomavírus, que também é importante. Tem outras doenças que vão junto disso. HPV está aumentando. Está aumentando. Então, o que está acontecendo é que, como houve também uma perspectiva de controle melhor da doença, acho que houve uma perda daquela mensagem contínua. Dos remédios que curam, Dos né? remédios que curam. E, com isso, começou os estudos que estão fazendo